você ouvinte da Rádio 88 FM. Eu sou o pastor Domingos Sávio da Igreja Congregacional Água da Vida no Monte Castelo. Você está que está aí na CSN, que você está numa montadora, trabalhando num posto de gasolina, no supermercado, no serviço público, em casa, no carro, pelo rádio, pela internet, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, enche o teu coração neste momento. Nós somos a Igreja Congregacional Água da Vida no Monte Castelo e estou aqui com o pastor Gerson Moura Martins. Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Gerson Moura Martins, da Igreja Congregacional Água da Vida, ali na rua Maurílio Gomes da Silveira, 520, no Monte Castelo, próximo ao asilo Lar dos Velhinhos. Que Deus abençoe a todos. Estaremos aqui num tempo de adoração a Deus, compartilhando a palavra e abençoando o povo de Deus nessa manhã. Começando já, nós vamos para a nossa primeira sequência musical. Aumenta o som aí, fica sintonizado. Que Deus te abençoe. Majestade habita em ti, Deus, só tu és eterno. Toda majestade habita em ti, suas vestes são de glória, e em ti está a fonte de toda a vida. Nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre. Nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi e Elohim. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi e Elohim. Sempre nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre.
em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Meu querido, minha querida, você acabou de ouvir Seja Adorado, o Ministério Fonte da Vida de Adoração, e quão grande é meu Deus, Soraya Moraes. Não podemos iniciar a nossa programação sem antes fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe e abençoe a todos que estão sintonizados na 88. Vamos orar? Pai bendito, Pai eterno, Pai de infinita graça, misericórdia e amor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor acrescenta em nossa história. E se vivo estamos, Pai, é porque o Senhor espera de nós, de cada um de nós, um pouco mais em adoração, louvor e gratidão ao Senhor e em serviço aos nossos irmãos. Abençoe o nosso dia, Pai, dirige os nossos passos
Que cada decisão que nós viermos a tomar nesse dia, Pai, que a Tua palavra esteja, ó Deus, agindo no nosso coração, nos conduzindo por bons e perfeitos caminhos. É a oração que neste momento eu faço com gratidão no meu coração, com o perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, a Igreja Água da Vida é uma igreja do tipo congregacional, associada à UIECB, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. No último dia 15 de março, comemoramos 23 anos de emancipação e 54 anos de funcionamento ali no mesmo endereço, na rua Maurílio Gomes da Silveira, antiga Rua X, número 520, no Monte Castelo. A igreja foi fundada pela Igreja Congregacional da Vila Muri, pastor Wilson dos Anjos, no dia 15 de setembro de 1996, quando, por decisão de assembleia, 73 irmãos transferiram-se para a congregação do Monte Castelo para emancipar uma nova igreja, o que foi efetivado no dia 15 de março de 1997. O trabalho que deu origem tanto à Igreja da Vila Muri quanto à Igreja Água da Vida foi fundado em 12 de setembro de 1965, eu nem era nascido, pela Igreja Evangélica Congregacional de São Mateus, no Rio de Janeiro. E até então tem feito o trabalho ali no Monte Castelo. Em maio de 66 o trabalho foi transferido para ali, quando foi comprado um salão junto à Igreja Metodista por 2.500 cruzeiros. E nós temos sido abençoados ali por sermos os continuadores desse trabalho. A Igreja Congregacional Água da Vida também é uma legítima herdeira do trabalho de Calley, o pioneiro no evangelismo pátrio, que fundou a primeira igreja evangélica em solo brasileiro em língua portuguesa em caráter definitivo no dia 19 de agosto de 1855. E a UIECB, ela leva a herança de Calley, e a nossa igreja tem muito prazer, orgulho e honra de fazer parte dessa união de igreja. Nós estamos ali toda quarta-feira às 19h30, com nossos estudos bíblicos e oração. Estamos ali também aos domingos às 18 horas com a Escola Bíblica Dominical e às 19h30 com o culto de adoração ao Senhor. Durante a semana temos também diversos grupos familiares, o nosso GE, que funciona na casa dos irmãos, onde nos reunimos também para estudar a palavra, orar juntos e também pregar o Evangelho da Salvação. Nós estamos ali para abençoar a vida de cada um dos amados e as nossas portas estão abertas para recebê-los e assim continuarmos servindo ao Deus vivo. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria
Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então, transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria a cada dia me parecer contigo, seria tão bom, tão bom. Nós acabamos de ouvir Seria Tão Bom, Paulo César Baruch. Contamos um pouco da nossa história ali da Igreja Congregacional Água da Vida. Meus queridos, nesses dias de isolamento social, não estamos isolados daquele que cuida de nós. Deus nunca abandonou o seu povo. Ele está atento a tudo o que está acontecendo. Por isso, neste momento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 32 a 34. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 32 a 34. Está escrito assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos, doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Meus queridos, num momento como esse que nós estamos vivendo, essa pandemia, nessa preocupação que tomou de assalto a muitas vidas e trouxe muitas e muitas consequências, nós estamos neste momento pedindo a Deus que venha nos abençoar. Nós temos na igreja, durante todos os nossos cultos, um momento reservado à oração. Nós oramos por irmãos que estão enfrentando dificuldades, por pessoas que estão enfrentando enfermidades como câncer, esclerose múltipla, trombose, recuperação de acidente de carro, conversão de pessoas, portas de emprego, dificuldades financeiras, econômicas. Nós estamos orando por tantas situações que às vezes nós não conseguimos controlar. Nós temos uma relação, neste momento nós estaremos orando pela Mariana, uma menina de 5 anos, Maria de Fátima, Marco Antônio, Camila, pelo Gilberto, Arlindo e Amarildo, Dona Maria Helena, Dona Amélia, que tem um processo de início de depressão, famílias enlutadas e separadas de seus parentes por enfermidades, tratamentos médicos, processos na justiça, trabalhos da igreja, um neto de uma irmã da nossa igreja com suspeita de coronavírus, gripes e tudo mais. Deus tem poder neste momento de curar e resolver qualquer situação. Por isso, nós neste momento estaremos fazendo uma oração. Oremos, querido. Senhor, nós invocamos agora a Tua presença, a Tua bênção sobre nossas vidas. Nós declaramos mais uma vez a nossa dependência do Senhor.
nesses dias difíceis, nesses dias de trevas. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos cubra com o teu poder. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. E nós agora queremos interceder pelos irmãos que sofrem. Ó Deus, esses nomes que foram citados e tantos outros que estão por aí ao alcance da nossa voz, que nesse momento não sabem mais o que fazer, alguns com medo, alguns sem esperança, alguns preocupados com entes queridos que estão longe. Nós pedimos que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, envolva os corações nessa hora, tire do coração o desespero, tire dos corações, ó Deus, o medo, o pânico, o terror, que possamos olhar para cima e saber que há sim alguém sentado no trono, que governa todas as coisas, e que tudo está se passando sobre as vistas do Senhor, e que basta uma palavra do nosso Deus para que toda a situação mude. E nós sabemos que o Senhor há de glorificar o teu nome em tudo isso, porque não há nada que aconteça que o Senhor não possa reverter para o nosso bem. Senhor, nós colocamos nossa vida em tuas mãos. Prepara-nos, ó Deus, para que, se o pior acontecer, nós saibamos que vamos morar contigo eternamente. Nós não viemos para ficar nesse mundo para sempre. Todos nós sabemos disso. Então, tira de nós o medo, que possamos aprender a confiar e a depender no Senhor. Não nos deixe viver como se não tivesse mais nada além dessa vida, de sermos ateus funcionais, que confessamos Deus, mas vivemos como se o Senhor não existisse. Deus, perdoa nossos pecados, e que esta seja a oportunidade de muitas pessoas olharem para cima e ver, ó Deus, que nós não somos nada, somos pó e cinza, somos passageiro, são breves os nossos dias na terra. Olha, quão pequeno esse vírus, e tira, ó Deus, tantas vidas, e tira a esperança de tanta gente. Nós vemos que de uma hora para outra as coisas perdem sentido, as coisas perdem valor, e quando nós olhamos para nós mesmos, Pai, nós sabemos que o que resta é a nossa alma. Nós viemos para esse mundo sem nada, e um dia também voltaremos sem nada para o pó. E nós sabemos, Deus, que não será o fim. O Senhor preparou moradia para nós. Não nos deixe esquecer, ó Pai, de que nossos dias são breves na terra. E consola os nossos corações. Que o Senhor nessa hora, ó Deus, fortaleça nossos irmãos na força do teu poder. Que o Senhor faça os milagres, que o Senhor mova o céu e a terra, que o Senhor quebre as barreiras, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, glorifique o teu nome na vida de cada um dos nossos irmãos, e que sejamos também agentes de transformação nesse mundo, ó Deus. Que a tua igreja brilhe como um farol nesse momento em que o mundo jaz em tanta escuridão. Assim nós nos apresentamos a Ti como instrumentos e pedimos ao Senhor que honre a Tua igreja, que honre o Teu povo e que tenha misericórdia, Deus, da nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça o quê? Se tudo está difícil, louve a Deus. Se estás desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se
Como é bom saber que Deus ouve as nossas orações, não é verdade? Mas, nesse momento, eu quero te convidar para meditar na palavra de Deus. Ele preparou este momento para você. Fique atento ao que Deus tem para falar. Amados, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 13 a 18. Está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como resistir no dia mau? É sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã. Não há dúvida que estamos vivendo dias maus. Não são os melhores dias das nossas vidas. Não são os melhores dias da igreja, não são os melhores dias do nosso planeta. Estamos todos aí preocupados, alguns até aterrorizados com essa pandemia do coronavírus, e a incerteza toma conta de muitos de nós. Nós que temos filhos, netos, esposo, esposa, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, temos nossos irmãos espalhados aí por toda a face da terra. Dias difíceis. Como nós poderemos resistir a isso? Estamos ainda privados daqueles nossos momentos de comunhão, tão importantes para nós. Eu costumo dizer que a comunhão, a leitura da Bíblia e a oração são o tripé que sustenta a nossa vida espiritual. Se nós abrirmos mão de qualquer desses pilares, a nossa vida vai ficar manca. Imagine o pedestal de um microfone que você remova um dos seus pés. Então o crente, para ele ficar firme, ele precisa orar, ele precisa meditar na palavra e ele precisa estar em comunhão. Nesse momento, estamos tendo dificuldade desse momento da comunhão, nossas reuniões no templo, nossas reuniões nas casas, e o nosso contato agora se restringe às nossas famílias, e nós devemos realmente ter todo o cuidado. E eu agora até abro um parênteses para conclamar os irmãos a de fato se isolarem, só saírem de casa se for realmente estritamente necessário, por questões de trabalho, por questões muito importantes. Fique em casa. Eu recebi até uma mensagem que eu achei interessante. Essa é a primeira vez na história que nós poderemos salvar o mundo ficando em casa sem fazer nada. Então vamos fazer isso. Não é hora de ir para shopping, não é hora de ir para praia, não é hora de ir para rua, não é hora de visitar ninguém, não é hora de receber visita. E vamos nos sustentar com a comunhão, com as ferramentas que cremos o Senhor disponibilizou para nós, com a inteligência do homem, as redes sociais, né? E vamos nos segurar nesse momento difícil, nesses dias maus. Eu quero refletir com os irmãos sobre 3 ferramentas que esse texto nos propõe para esse momento. Primeiro, nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. Nós devemos nos revestir da cabeça aos pés de armas espirituais. O verso 13 diz: tomai a armadura de Deus. No original, esse termo fala que é uma armadura completa, da cabeça aos pés. Nós precisamos agora estarmos revestidos de Deus. E o texto, em seguida, ele diz que essa armadura ela precisa estar cingida com a verdade. Verdade é uma palavra até no grego conhecida, né, pelas operações aí da Lava Jato. Aletheia, verdade. Verdade é aquilo que é o que é. Verdade é fato. Cingir é amarrar com um cinto.
Essa armadura completa, ela precisa estar amarrada com o cinto da verdade. Se nós realmente estivermos cobertos de Deus e a nossa vida cristã for uma vida de verdade, uma vida autêntica, uma vida sincera, sem hipocrisia, se a gente não finge se a gente não finge ser crente, se a gente não finge ser povo de Deus, se tudo aquilo que nós falamos, pregamos, for de fato preso, amarrado com a verdade, nós conseguiremos resistir ao diabo. E aí ele passa a listar, né, da cabeça aos pés o que nos protege nesse momento em relação à vida espiritual. Ele fala da couraça da justiça. A couraça no original é tórax, não preciso nem explicar muito, né? Nós precisamos proteger o nosso corpo. Do pescoço ao umbigo, nós precisamos estar cobertos da justiça. Justiça é dar a cada um o que é de direito. É no tórax que está o coração, né? O tórax protege os órgãos mais importantes do nosso corpo. E nós precisamos viver em justiça. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Romanos 3,10 diz isso. Mas diz também, mesmo Paulo, aos mesmos cristãos romanos, no capítulo 5, versículo 1, nós somos justificados mediante a fé. Essa justiça de Deus que está em Cristo, que nos atingiu com a salvação, ela precisa nos cobrir, ela precisa cobrir as partes mais importantes da nossa vida, cobrir nosso coração. E a verdade precisa amarrar também essa couraça em nós. Depois fala dos pés, com a preparação do Evangelho da Paz. Quando nós falamos de armadura, nós estamos falando do guerreiro, nós estamos falando do soldado, estamos falando daquele que vai à guerra. Imagine um soldado que vai à guerra com o corpo todo protegido, mas descalço, ou com um calçado que escorrega. Ele pode perder a batalha de maneira tola. Então, a preparação do Evangelho é o que nos sustenta de pé, são os nossos pés. Desde criança, eu ouvi na escolinha dominical, na igreja congregacional em Passa Três, a gente cantava um corinho que dizia: cuidado pezinho onde pisa. Os nossos pés precisam estar preparados. E como é que nós nos preparamos com esse Evangelho da Paz? É exatamente nos momentos em que nós estamos com Deus, nossos momentos de comunhão na igreja, no estudo bíblico, leitura da palavra, comunhão, oração. Nós precisamos que esse Evangelho, a boa notícia da salvação, nos traga uma vida de paz. E a paz de Deus, ela excede todo entendimento. E assim os nossos pés estejam preparados, eles não resvalem, eles não escorreguem. E tudo vá por água abaixo, tudo se perca. Nesses dias maus, nós precisamos firmar nossos pés. Nós estamos preparados com o Evangelho da Paz para não escorregar nesses momentos de crise. O verso 16 diz que nós devemos também abraçar o escudo da fé. Né? A fé, Hebreus 11:1 vai dizer que é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Se nós pegarmos o que é fé à luz de toda a Bíblia, fé nada mais é do que acreditar na palavra de Deus. Fé é reagir à revelação de Deus. Deus falou, eu acredito. Abraão é o pai da fé. E por que ele é o pai da fé? O pai dos que creem? Porque ele partiu sem saber para onde ia, simplesmente porque creu em Deus. Ele creu naquilo que Deus falou. E é a fé que vai nos fazer apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, a gente não precisa ter dúvida de que o inimigo vai querer usar esse contexto que nós estamos vivendo também. E a mão dele, a dedo dele nisso tudo. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E tudo de ruim que acontece nesse mundo, pode ter certeza que ele patrocina. Muitas vezes com a ajuda do homem, é verdade. Mas ele patrocina. E a fé, ou seja, acreditar naquilo que Deus nos diz,
é um escudo que vai nos proteger das suas setas inflamadas. As setas inflamadas é como se fossem aquelas flechas incendiárias. Nós assistimos aos filmes épicos aí, vemos que muitas vezes o inimigo não consegue entrar no castelo e ele de longe joga aquelas flechas incendiárias. Não é para matar, é para fazer bagunça, é para causar confusão. E enquanto os homens ficam ali apavorados tentando apagar o incêndio, o inimigo sobe nos muros e invade o castelo. O inimigo sabe que não pode nos atingir diretamente, não é verdade? A experiência de Pedro nos mostra isso. Para o inimigo peneirar Pedro, teve que pedir permissão a Cristo. E quando ele permite, é em casos excepcionais, não sem antes orar por nós antes, para que a nossa fé não desfaleça. Foi assim com Jó também. O inimigo não tem acesso a nós. Então ele fica tentando julgar seus dados inflamados para fazer bagunça no ambiente onde a gente está, no mundo que a gente está, na igreja que a gente frequenta, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. E nós precisamos nessa hora embraçar o escudo para poder repelir esses dardos inflamados do maligno. Jesus chega a dizer num dos evangelhos, quando ele voltar, será que ele vai achar fé na terra? Nesses dias precisamos de fé. Precisamos de fé para poder resistir a tudo isso. O verso 17 diz que precisamos tomar também o capacete da salvação. Capacete é para proteger a cabeça, a mente. Precisamos ser racionais. Eu ouvi essa semana que alguém foi ao mercado e comprou 900 rolos de papel higiênico. Isso não é racional. Tem alguma coisa errada com essa mente. Nós precisamos raciocinar, pensar e, acima de tudo, não deixar o inimigo deturpar nossos pensamentos. A salvação de Deus, essa transformação que Deus operou em nós deve ser suficiente para que a nossa mente fique protegida. Nós precisamos nessa hora crer na palavra de Deus. A gente na Bíblia vê a experiência do Senhor Jesus ali em Mateus, capítulo 4, quando ele é levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo. No final do capítulo 3 nós vemos a experiência do batismo de Jesus. Jesus foi batizado e enquanto ele estava na água com João Batista, ele ouviu uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer." Ele é o meu filho amado em quem tenho prazer. E ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pombo. E a Bíblia diz que a seguir ele foi levado ao deserto. Quando ele chega no deserto, jejua 40 dias, teve fome, porque ele era 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Tendo fome, aproximou-se o tentador. É assim que o inimigo faz, ele age nas nossas carências. Jesus teve fome, aproximou-se o tentador. O que o tentador diz? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a palavra que procedeu da boca de Deus para Jesus? Agorinha mesmo. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus estava dizendo para o inimigo, racionalmente, e provavelmente essa batalha aconteceu na mente. A gente às vezes imagina que apareceu ali um chifrudo, com um rabo, com um tridente, fedendo enxofre, conversando com Jesus, mas provavelmente, como são nossas tentações também, isso tudo se travou na mente de Cristo. Jesus disse: o contexto que eu estou vivendo não determina quem eu sou, não diz quem eu sou. O que diz quem eu sou é o que sai da boca de Deus. E o que saiu da boca de Deus é que eu sou filho e que eu sou amado. Os problemas que eu enfrento não falam quem eu sou, mas o que sai da boca de Deus sim. E se Jesus transforma aquelas pedras em pães, ele teria cometido 2 erros que talvez seriam cruciais no seu ministério. Ele teria feito seu primeiro milagre por sugestão de Satanás. E ele disse: eu vim para fazer a vontade do Pai. E ele teria feito seu primeiro milagre em benefício próprio, sendo que ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando nós entendemos na nossa mente, quando o capacete da salvação está encaixado na nossa cabeça, nós passamos a raciocinar e a viver pelo que está escrito, pelo que Deus diz, e não pelo que a circunstância diz. E isso nos protege e nos capacita a vencer no dia mau.
E também nós devemos pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é o nosso alimento. Eu creio que a oração é a nossa respiração. E a palavra de Deus é o nosso alimento. Quem não se alimenta da palavra fica fraco. Ficando fraco, não consegue resistir no dia mau. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, nos revestir da cabeça aos pés com a armadura de Deus. Cuidar da nossa vida espiritual. No verso 18 ele diz, com toda oração. Oração é a solução. Nós sabemos que a oração move a mão de Deus. As coisas não vão acontecer nesse mundo que não seja por meio da oração. A oração não move a vontade de Deus. Aquilo que Deus não quer fazer, Ele não fará. Ainda que a gente ore, jejue, não existe nenhuma ferramenta no mundo que possa colocar Deus contra a parede para Ele fazer aquilo que Ele não quer fazer. Mas as coisas que Deus quer fazer, Ele o fará por meio da oração. O contexto bíblico nos diz isso. Citando um texto apenas, Tiago capítulo 4, versículo 2, nada tendes porque não pedis. Deus não fará coisa alguma sem antes estar conversado entre ele e seus profetas. É a oração que faz as coisas acontecerem. E eu tenho certeza que tem muito mais coisas que Deus quer fazer e não fez porque nós não oramos, do que coisa que nós oramos que Deus não quis fazer. Esse é o momento de orar. Paulo escreve a Timóteo, antes de tudo, use de prática de oração, de súplica, de intercessão. Ninguém pode impedir o povo de Deus de orar. As pessoas podem impedir você de pregar. Eu não quero ouvir você falar de Deus para mim, mas ela não pode nem impedir você de orar por ela. A oração é uma arma secreta. Esse é o momento, estando em casa, estamos tranquilos, vamos orar, vamos suplicar, vamos orar pela nossa própria vida, pelos nossos irmãos, pelas autoridades, pelo nosso país. Vamos orar para que as portas se abram para a pregação do Evangelho. Vamos orar por um milagre de Deus, para que as pessoas vejam que isso tudo não vai passar sozinho, que haverá uma intervenção de Deus nisso tudo. É hora de orar. Em Isaías 59 nós lemos uma coisa interessante. A Bíblia diz que Deus se admirou por não haver um intercessor. Olha, a situação era de calamidade, Deus querendo agir e meio que dizendo, eu quero agir, mas eu não posso porque ninguém ora, gente. Talvez Deus esteja admirado também com a igreja nesse momento, porque Ele quer agir e o povo não ora. Vamos orar, vamos pedir que Deus intervenha nessa situação toda. E a terceira e última sugestão, proposta do texto que eu entendo é vigiar. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiar é fazer aquela parte que nos compete. Vigiar e orar está o tempo todo na Bíblia, andando junto. Dizem até que oração sem ação é tentação. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. A nossa parte agora é ficar em casa, é fechar os templos, é evitarmos aglomerações. Não podemos orar, né, abrir o peito e fazer bravatas como se fôssemos super-heróis. A Bíblia diz o tempo todo que há uma parte que compete a nós. Deus age no tempo e no espaço, usando nossas vidas. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, lá numa de suas cartas, né? Timóteo, você tem um problema aí de enfermidade no estômago, não beba somente água, use também um pouco de vinho. Ora, Paulo era um homem que orava pelos lenços e aventais das pessoas e as pessoas eram curadas de longe. Ele podia ter simplesmente orado por Timóteo, mas ele aconselha Timóteo a usar um remédio. Alguns interpretam esse texto até indevidamente, mas a interpretação original é que ele deveria misturar um pouco de vinho na água, né, para servir como algo refrescante, talvez até o vinagre. Tomar remédio não é pecado. Fazer a nossa parte não é pecado. Nós vemos a instrução de Deus em relação aos leprosos, Levítico, Números, né, os livros do Pentateuco trazem as orientações sobre isso. Eles deveriam ficar em isolamento para não contaminar o povo. E quando eles chegavam onde tinham pessoas por uma necessidade, eles tinham que chegar gritando, olha, eu tenho uma enfermidade. Eles tinham que clamar
que era o leproso, para que as pessoas pudessem se afastar e eles pudessem passar. Deus discrimina pessoas? Deus não discrimina pessoas, especialmente os doentes. Mas Deus dá essas determinações para proteger quem não tinha lepra, para que ela não fosse transmitida a outras pessoas. Tanto que Jesus, quando cura o leproso, né, os evangelhos narram essa passagem, quando Jesus cura o leproso, ele diz, vai agora lá e se mostra ao sacerdote. O sacerdote é que atestava se a pessoa tinha lepra ou se estava curada. Então, se você está curado, vai lá, pega o atestado. Isso não é falta de fé, não. Ah, Jesus me curou, não tem que ir no médico. Vai lá e pega o atestado. Porque se Jesus te curou, o médico vai dizer a mesma coisa, ele não vai poder dizer diferente. Então, precisamos fazer a nossa parte. Tomar os remédios necessários, fazer os isolamentos necessários. Porque quantas coisas, quantos problemas nós temos enfrentado simplesmente porque não vigiamos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, queridos, o dia é mau. Hoje eu gostaria de estar fazendo outra coisa, que não estar isolado na minha casa. Gostaria de estar com meus filhos, minha filha está lá em Santa Catarina, meu netinho vai nascer agora, final de abril, começo de maio, não sei como é que vai ser. Meu filho está lá no Rio, nas aulas suspensas. Eu gostaria de estar também com meus irmãos da igreja, né? Essa semana não tivemos nossas atividades, amanhã não teremos nosso culto. Eu gostaria de estar em um monte de lugar. Mas não é hora para desobedecer ao que diz o óbvio. Temos que ser racionais. O culto tem que ser racional. É hora de revestirmos nossa vida espiritual da cabeça aos pés, com as armas espirituais que Deus disponibilizou para nós. É hora de orarmos para que a mão de Deus se mova sobre esse mundo. E é hora de vigiarmos com ações de graça, fazendo também a nossa parte. E que assim o Senhor nos abençoe e que essa palavra atinja os nossos corações, em nome de Jesus. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Foi bom passar essa hora com vocês, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs. Você que está sintonizado na 88. Assim que essa situação de isolamento social passar, estamos te esperando de braços abertos para juntos adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Venha nos fazer uma visita e conheça a família Água da Vida, Rua Maurílio Gomes da Silveira, número 520, bem próximo ao Asilo dos Velhinhos, no Monte Castelo. Você será muito bem recebido e com certeza Deus continuará abençoando a sua vida durante todo esse momento que nós estamos passando. O Evangelho ainda vai nos relatar que
No momento de tempestade, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, não te importa que pereçamos? E ele falou assim: ó homens de pequena fé, orem, clamem, peçam, busquem. Vamos orar agradecendo a nossa programação. Pai bendito e eterno, Deus maravilhoso, Deus de graça e de poder, queremos te louvar, ó Deus, te bendizer por essa hora que nós passamos aqui, ó Deus, nesse estúdio. E ainda que estejamos distantes, ó Deus, uns dos outros, fisicamente falando, os nossos corações se uniram, Pai, diante de Ti, clamando a Ti, buscando a Tua presença, buscando, ó Deus, o trono de misericórdia, graça e de poder. Cuida de nós, Pai, cuida do nosso país, que toda a situação, ó Deus, que estamos vivendo possa ser revertida, ó Deus, em gratidão, louvor e adoração ao Teu nome, porque o Senhor com certeza estará nos dando o livramento, o escape, o Senhor estará nos protegendo. Guarda-nos no Teu amor, abençoa o nosso final de semana e durante toda a semana possamos também ser revestidos, ó Deus, do Teu poder e da Tua glória. É a oração que eu faço neste momento. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso amado Senhor Deus Todo-Poderoso, e a unção, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em todos os lugares, desde agora e para todos sempre. Amém.